Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Saúde Mental na Igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Meus amados, não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para estarem recebendo os vídeos, as notificações e de dar um like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Meus irmãos, hoje quero trazer um pouco da palavra de Deus para vocês, porque não podemos nunca nos esquecer de quem é o nosso sustentador, de quem é o nosso auxiliador, de quem está sempre junto conosco, presente conosco, nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos dias difíceis da nossa vida. Irmãos, imagine uma pessoa que vai conversar com seu pastor e fala sobre seus problemas e logo depois de derramar o seu coração, ele simplesmente diz: não, mas Deus me perdoa porque meus problemas são muito pequenos para te resolver e o Senhor tem muitas coisas mais importantes. Meus irmãos, muitas pessoas pensam que irão incomodar a Deus apenas no dia em que tiverem um problema realmente grande, né? Por causa disso, elas deixam de experimentar o cuidado do Senhor nas suas vidas. Elas são enganadas pelo seu cérebro, né, que Deus não se importa com elas. Então, quando a gente faz de Deus alguém limitado como nós, alguém que tem limitações, está criando alguém em quem nós dificilmente vamos acreditar no momento de aflição, no momento de angústia. E nesses momentos é que nós mais precisamos de Deus. Então, se nós tivermos lá dentro de nós que Deus não se importa com coisas pequenas, não se importa comigo, contigo, porque nós não somos famosos, porque nós não temos um cargo importante, então nós estamos deixando de lado quem realmente se importa conosco, quem realmente pode nos ajudar no momento de crise. Pensar que Deus é ocupado apenas com os grandes problemas da humanidade, ou com as nações mundiais apenas, com pessoas famosas, e não com as pequenas tribulações nossas do dia a dia, é criar um Deus diferente daquele que a palavra revela. E isso é muito comum no cérebro de pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão. Elas acabam criando um Deus menor do que o Deus que é. Então, meus irmãos, será que Deus se importa realmente com você? É claro que sim. O fato é que Deus se importa sim. Ele rege o universo, mas se preocupa com a tua vida. Ele sustenta o planeta, mas sustenta também a tua família. Deus está atento a tudo, Ele é soberano. Ele esteve, está e sempre estará presente na sua vida e atento a tudo. Deus não conhece o que é pequeno ou o que é grande como nós conhecemos. Aquilo que é natural e que nos causa medo ou apreensão, não passa de um sopro para Deus. Tudo é resolvido pela palavra poderosa dele e para ele o sobrenatural é natural. Irmãos, o segundo livro de Reis, nos capítulos 5 a 7, Deus está claramente cuidando da nação de Israel. A atenção e o cuidado de Deus para com Israel são evidentes nessas passagens. Ali Eliseu está aconselhando o rei de Israel sobre os planos do exército da Síria, e essas palavras de Eliseu salvam o rei de Israel e a própria nação de Israel várias vezes. Também nessa parte encontramos a relação do Senhor com Naamã, que era um poderoso comandante do exército sírio, ou seja, uma pessoa poderosa do seu tempo. Então, muitas pessoas, então esses textos, eles não tratam de pessoas simples, tratam de pessoas poderosas. Mas será que Deus se preocupa somente com isso? Claro que não, meus irmãos, E no miolo dessa porção da palavra a gente vê que não.
que é exatamente o oposto àquilo que nós pensamos. Em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 a 7, nos narra uma história pitoresca sobre um profeta, um jovem profeta, né, um discípulo do profeta Elias, em que eles estavam construindo uma sede nova, uma escola nova dos profetas, porque aqueles tinham estava ficando pequeno, então precisava aumentar a sua escola. E foram construir essa escola. E um jovem discípulo, ele tomou emprestado um machado. E enquanto estava lá trabalhando, esse machado caiu dentro do rio. Hoje em dia você pode pensar, mas um machado é algo simples, você vai ali na loja de ferragens e compra um machado novo, é barato. Mas naquele tempo, meus irmãos, era algo muito caro e muito difícil de se conseguir, porque não se tinham as indústrias que nós temos hoje. Então veja bem o desespero desse jovem discípulo, né, por ter perdido esse machado. Ele teria que provavelmente trabalhar vários e vários anos como escravo do dono desse machado para poder pagar o machado que ele perdeu. Então, o que acontece? Sucedeu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: "Ai, meu senhor", porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: "Onde caiu?" Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali. E fez flutuar o ferro, e disse: "Levanta-o." Estendeu ele a mão e o tomou. Veja bem, meus irmãos, isso é humanamente impossível. Como que um machado, que é feito de ferro, que é pesado, caindo dentro da água vai flutuar? Não existe explicação científica para isso. Mas o que nós vemos aqui? Nós vemos o cuidado de Deus com um pequeno discípulo, com um simples discípulo. Então, é um desconhecido, nem mesmo o nome dele é dito. Como muitos em nosso tempo, muitas pessoas são desconhecidas, muitas pessoas que amam e adoram a Deus. Então, Deus trata as pessoas como você, como aquele garoto e tantos outros conhecidos de forma diferente daqueles que são mais conhecidos? É óbvio que não, é claro que não. As Escrituras nos mostram que Deus não está atento apenas às grandes coisas, mas também aquilo que para nós são pequenas coisas. Veja bem, Deus estava envolvido com o exército da Síria, né, aconselhando o rei, ajudando Naamã a se livrar da lepra, mas ele também ajudou um simples garoto que provavelmente teria que ser transformado em um escravo para poder pagar aquilo que ele perdeu. Então, para Deus não existem fatos ou vidas sem importância. E como essas, tem muitas outras histórias na Sagrada Escritura que nem precisariam estar lá, mas e por que aqui estão? Porque são histórias de pessoas depressivas, pessoas abatidas, pessoas desesperadas, né? Então nós não encontramos apenas pessoas vitoriosas na Bíblia, pessoas que perfeitas, vivendo uma vida perfeita, vivendo dias perfeitos. Não é um livro sobre gente perfeita vivendo num mundo ideal. Antes disso, a Bíblia é um livro real que trata o ser humano da forma mais nua e crua possível. Então, meus irmãos, Deus não quis mostrar apenas a atenção às situações simples da vida, mas também demonstrar para ele que para ele não há diferença entre o que acontece no universo e o que acontecerá em sua vida. Hoje à noite, por exemplo, Deus cuida igualmente do universo e de você. O mesmo Deus que está atento às decisões internacionais, aos problemas mundiais, que controla o mundo e que tudo nele, e que tudo que passa no mundo, é o mesmo que cuida
e se preocupa com os pequenos detalhes da sua vida, meus irmãos. Então, um cérebro depressivo, um cérebro ansioso, ele faz com que a pessoa pense que Deus não está se preocupando com ele, né? Então veja bem, se Deus não tivesse feito esse milagre devolvendo o machado àquele jovem, em nada a glória, a misericórdia dele seria ofuscada. Mas essa história está aqui, está na Bíblia, justamente para nos mostrar como Deus se preocupa com as pequenas coisas da vida do ser humano. Então, Deus se importa com você também, né? Você não pode permitir que pensamentos do tipo, Deus não se importa comigo, Deus não se preocupa comigo, Deus não está preocupado com outras coisas ou pessoas, né, que não tem tempo para mim. Eu não vou incomodar a Deus com esse problema porque é muito pequeno, é um pequeno detalhe da minha vida. Não vou orar por esse problema, uma vez que Deus tem tantas outras coisas mais importantes para fazer. Meus irmãos, Deus se importa sim com você. Em todas as situações, seja ela simples ou complexa, fácil, difícil, grande, pequeno, cada detalhe do dia a dia, do seu dia a dia, Deus está ali contigo, está se preocupando. E Ele tanto se importa que quer ajudá-lo, né? Mas para isso você não pode deixar de buscá-lo, de falar com Ele, de orar, de apresentar tudo a Ele. Não deixar Ele de fora de nenhum momento da sua vida. Deus quer participar de todas as ocasiões da sua vida, quer estar sempre junto contigo, no teu trabalho, na escola, em casa, em todos os momentos Ele quer ampará-lo em sua graça, em cada momento do seu dia. Deus ama você e sempre estará lá presente na sua vida. Não permita que nada nem ninguém o façam duvidar disso. Não aceite falsos conselhos, tanto vindo de fora ou de dentro do seu coração, de dentro da sua cabeça, do seu cérebro, que desviem o foco da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus cuida de você do mesmo modo que Ele cuidou daquele garoto. Meus irmãos, então, como eu já disse, o nosso cérebro depressivo, o cérebro ansioso, ele transmite falsas ideias, falsos pensamentos, e com isso a pessoa às vezes acaba ficando cada vez pior. Então, vamos buscar a Deus, vamos colocar em oração, não deixar que isso nos aflija, não deixar que isso tome conta dos nossos pensamentos e ficar cada vez pior. Quero deixar ainda uma última passagem que se encontra em 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta. E por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, que a infinita graça do nosso Senhor Jesus Cristo sustente você hoje e sempre. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor Jesus, pelas inúmeras bênçãos que tens derrubado sobre nossa vida, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai amado, porque Tu se importa conosco, Senhor Jesus. Porque por mais que não sejamos conhecidos, que sejamos insignificantes aos olhos das pessoas, Pai amado, para Ti nós somos muito importantes, cada um de nós, Senhor Jesus. Que Tu possas estar nos sustentando, Senhor Jesus, estar nos ajudando, estar nos auxiliando no nosso dia a dia, Pai querido. Que possamos entender, Pai amado, que nenhum problema é pequeno demais para Ti ou grande demais, Senhor Jesus. Que não devemos ficar pensando que somente estás, ó Pai querido, resolvendo problemas das grandes nações, das grandes pessoas, Pai amado, mas que Tu te importas conosco também, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu cuidado no nosso dia a dia. Em Teu santo nome nós oramos, Pai amado. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando cada um de nós. Até o próximo vídeo.